Atos 12. Aleluia. Glória a Deus. Domingo nós falamos sobre Atos 16, hoje estamos meditando em Atos capítulo 12, versos 1 ao verso 19. Amém? Queremos dar boas-vindas a cada um dos nossos irmãos que estão conosco. Deus vai para sobre eles que estão Atos capítulo 12, versículo 1 ao 19. Louvado seja o nome do Senhor. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos para alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. E havendo prendido, encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que os guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a sua capa e segue-me. E saindo seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram a rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Porque, considerando ele isso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: está fora de si. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e o não achou, feita a inquisição aos guardas, mandou-os justiçar. E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. Amém? Eu quero nessa noite falar sobre o que diz esse versículo. Contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. Amém? Louvado seja Deus. Aqui nós vemos o texto dizendo que Pedro estava preso.
Herodes havia já matado alguns dos irmãos da igreja, e a Bíblia diz que ele agora estava desejoso de continuar, Ele tinha matado o Tiago e estava agora respirando ameaças contra a igreja. Ele queria matar outros irmãos, e Pedro estava na prisão. Pelo que nós vemos aqui o texto, o próximo da vez seria Pedro, o próximo a morrer seria Pedro. E a Bíblia diz que ele estava preso, guardado por 2 soldados, com portas fechadas e guardas à porta daquela prisão. De forma que, humanamente falando, era impossível que ele saísse daquele lugar. Era impossível que Pedro fosse livre daquela prisão. Alguém poderia olhar para ele e dizer: acabou a sua história, acabou-se sua esperança, você não tem saída, você não tem mais jeito, você agora está na mão de Herodes e ele vai te matar. Mas a Bíblia diz que a igreja estava em oração por ele. Queridos, aqui nós vemos alguém aprisionado, como muitos têm vivido nos nossos dias. Aqui nós vemos que Pedro estava preso numa prisão feita por mãos humanas, mas há muitas pessoas que estão sendo presas por armadilhas de Satanás, e os tem levado a uma prisão que, do modo humano, de conhecimento humano, é perfeitamente sabido que não é possível sair de lá. Mas nós temos uma arma poderosa, nós temos alguém que pode quebrar as algemas, nós temos alguém que pode destruir as prisões. A Bíblia diz que quando Deus enviou o anjo ali naquela prisão, ele tocou no lado de Pedro, dizendo: levanta-te depressa, e logo caíram-se as cadeias. As cadeias aqui são as algemas, aquelas correntes que amarravam as mãos e os pés de Pedro. Quando o anjo tocou nele, as cadeias caíram. Eu quero dizer para você que o anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor, e nessa noite o anjo do Senhor está nesse lugar para quebrar as cadeias, para destruir as algemas, para nos dar liberdade, assim como ele deu liberdade para Pedro naquela noite. Todos esperavam, quem sabe, no outro dia a notícia de que Pedro estava sendo morto, mas a palavra diz que a igreja orava constantemente e Deus respondeu às orações. Ninguém pode resistir o poder de Deus, ninguém pode resistir o poder do Deus que nós servimos. A palavra diz que Ele tem todo o poder no céu e na terra. Em Efésios capítulo 6, verso 18 diz assim: toda oração e súplica por todos os santos, ou seja, nos ensina que devemos estar orando uns pelos outros, porque através da oração é que nós encontramos a vitória, é através da oração que nós encontramos a liberdade, é através da oração que Deus age em nosso favor, porque em desfavor contra nós, ao inimigo das nossas almas, que todos os momentos, que todos os dias, ele está traçando estratégia para nos amarrar, para nos prender, para nos tirar do foco, para nos afastar da presença de Deus. Queridos, aqui nós vemos que Herodes representava o inimigo das nossas almas. Herodes era quem respirava ódio contra os filhos de Deus, como Satanás faz hoje contra mim e contra você, armando situações para que a sua vida seja uma vida de derrota, armando situações para que a sua vida seja uma vida de tristeza, para que você viva uma vida de medo, de preocupações, de angústias, como se Deus não existisse, como se você não conhecesse o Deus vivo. Satanás, ele aposta na nossa falta de fé, na nossa falta de unidade para nos destruir. Ele aposta na nossa ignorância, porque ele sabe que quando nós estamos unidos em Cristo, nós temos vitória, nós temos força,
nós temos poder para vencer as armadilhas do inimigo. E assim o inimigo começa a traçar estratégias para nos destruir, para nos derrotar. Por quê? Porque Ele nos odeia, porque somos filhos de Deus, somos aqueles a quem Deus comprou com o sangue de Jesus, pagando um preço muito caro, um preço que ninguém pagaria, um valor que nem ninguém daria por mim ou por você. Deus deu por nós, ao ponto de mandar Jesus para vir a este mundo e morrer por nós naquela cruz. Satanás então ele procura fazer como Herodes estava fazendo. Começa a colocar situações, armadilhas, prisões, para que nós vivamos uma vida de derrota. Satanás tem colocado muitas prisões na vida das pessoas, prisões na área dos sentimentos. São situações que você viveu ou está vivendo, que levam você a ter uma tristeza profunda, a ter um sentimento de derrota, a lembrar de coisas passadas e ficar magoado. Muitas vezes você se sente injustiçado, você fica magoado com situações que acontecem no dia a dia. São armadilhas do inimigo para você não ter uma vida de paz, uma vida plena diante de Deus. Quantos de nós que vivemos sofrendo por algo que aconteceu há muitos anos atrás? Às vezes um relacionamento com os pais, ou o nosso pai, ou a nossa mãe, por um motivo ou por outro, nos magoou, nos levou a ter uma tristeza por determinada situação que Ele fez conosco, e nós continuamos vivendo nessa prisão. Passam-se anos e anos, e nós continuamos sentindo essa dor nos machuca, essa dor nos tira a paz, essa dor nos faz muitas vezes até odiar aquela pessoa. São armadilhas do inimigo, são prisões de Satanás, que Jesus quer quebrar nessa noite, que Jesus quer destruir, porque quando isso for quebrado da sua vida, você vai poder ter uma vida de paz. Muitas pessoas vivem a vida inteira carregando o fardo de dor, de um sofrimento passado, e não conseguem ter felicidade, não conseguem ter uma vida de paz, porque estão vivendo em uma prisão que Satanás armou contra as suas vidas. Queridos, nós temos que confiar em Deus, que Ele pode quebrar as armadilhas. Talvez algo que alguém te fez no mal, que alguém te fez no passado, e você continua sofrendo por isso. Você não consegue perdoar. Quando você se lembra, você odeia. Você deseja, às vezes, até praticar justiça própria, uma vingança. São armadilhas do diabo, porque ele quer que você viva preso nos sentimentos. Jesus quer curar a sua vida sentimental nessa noite. Queridos, conheci uma senhora que ela teve problema no seu relacionamento, no casamento, e ela se separou, e ela passou anos e anos odiando seu ex-marido. Talvez ela tivesse algum motivo para ter aquele sentimento, mas Satanás aproveitou daquela situação para prender a alma daquela mulher. E nós a conhecemos e vimos que durante alguns anos ela foi se tornando enferma, e hoje ela é uma pessoa doente por causa daquela situação. Várias vezes nós procuramos e falamos da palavra de Deus e falamos que ela devia perdoar, mas ela disse que morreria, mas não perdoaria. A armadilha de Satanás no coração daquela mulher. Muitas vezes você nem sabe, ou você nem tem um entendimento do que está acontecendo, mas Satanás está usando uma situação para prender a sua vida, prender a paz que Deus quer dar para você. Então, se você quer ter uma vida de paz, uma vida vitoriosa, jogue fora essa armadilha hoje. Lance fora esse sentimento maligno que tomou conta da sua vida. Isso não provém de Deus. Talvez você possa dizer, mas doeu demais, foi forte demais, eu sofri demais, como que eu vou perdoar? Perdoe, porque o remédio é para você. Quem precisa ser curada hoje ou curado hoje é você. Quem precisa ter paz interior é você. Quem Jesus quer desamarrar nessa noite, quebrar as algemas é você. Então você tem o direito
de fazer essa escolha? Quantos têm feito essa escolha? E Deus tem mudado as suas histórias. Mas aqueles que têm rejeitado, têm continuado a viver essa vida de sofrimento, sentimentos amarrados por Satanás. Queridos, às vezes nós achamos difícil perdoar, achamos difícil lançar fora aquilo que nos prende ao passado. Mas para nós termos uma vida vitoriosa em Deus, para nós termos uma certeza do futuro abençoado por Deus, nós precisamos lançar fora. Jesus disse assim: lança sobre mim todas as suas ansiedades. Ele diz mais assim: vamos trocar o fardo, vamos trocar o jugo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Mas muitas vezes, queridos, nós queremos carregar o jugo passado, queremos continuar carregando aquele fardo pesado. Nós esquecemos que Jesus está dizendo: troca comigo, eu carrego o seu fardo e você toma o fardo meu que é leve. Mas nós não queremos fazer a troca. E assim, centenas de pessoas, famílias estão sendo massacradas, machucadas, porque Satanás encontrou no sentimento uma área para aprisionar, para prender essas pessoas. E aí não há paz, não há unidade, não consegue se reunir para se confraternizar, se alegrar, porque o inimigo plantou uma inimizade. Que nessa noite você possa dizer para o Senhor Jesus: quebra as algemas da minha vida. Se você tem passado por uma situação parecida com essa, não saia daqui hoje preso, mas seja livre pelo poder do sangue de Jesus. Lança fora esse sofrimento que você carrega, esse sentimento passado, algo que aconteceu lá atrás, que não vai te levar a nada, mas o Senhor quer curar nessa noite, mudar a sua história. É a vontade de Deus que você seja feliz, é a vontade de Deus que você tenha paz, mas você precisa decidir por isso. Quem pode limpar o nosso coração? É nós mesmos, renunciando às coisas passadas e dando lugar para que o Espírito Santo habite dentro de nós. Satanás trabalha nos prendendo ao passado. Queridos, há pessoas que vivem o presente dele no passado. Ele vive o hoje como se fosse ontem. A dor que ele passou ontem, ele sofre ainda hoje. A fome que ele sofreu no passado, ele sofre até hoje. Alguma coisa que lhe ofendeu no passado, ele se sente ofendido ainda hoje. Está vivendo no passado. Tudo que você vai fazer, você se lembra daquele momento passado. Jesus quer que você passe a viver a partir de hoje uma nova vida. Jesus falou assim: quem está em mim, ou quem está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Será que você já experimentou tudo novo na sua vida com Deus, na sua família, na sua casa? Será que você já experimentou deixar as coisas velhas para trás para viver um momento novo? Deus está falando com você nessa noite. Vamos deixar por um momento de lembrar desse passado de tristeza para tomarmos posse de um momento presente e futuro com Deus, de alegria e de paz. Satanás está tentando levar você a essa prisão, preso na derrota do passado, do medo, preso naquele medo que você tem de acontecer aquilo que aconteceu com você há 10 anos atrás. Quantas pessoas que são empresários que faliram uma vez e vivem todo dia pensando: meu Deus, eu posso falir de novo. Queridos, nem tudo que aconteceu na sua vida vai acontecer de novo se você der passos certos diante de Deus. Deus quer mudar a nossa história. Talvez no passado você teve uma vida difícil. Talvez você foi preso a um vício, preso a uma situação que a sua vida, você tinha um sentimento e lhe fazia infeliz.
Talvez você tenha um hábito que lhe levava muitas vezes a cometer a mesma falha, o mesmo erro, e o inimigo quer colocar na sua mente que você está sujeito a fazer aquilo de novo, quando Jesus está dizendo: eis que tudo se fez novo. Jesus quer que você apague do seu coração, da sua mente, esse sentimento do passado, para viver um presente abençoado, sabendo que o seu futuro vai ser melhor com Deus. Aquilo que passou na sua vida, Jesus está apagando nessa noite. Ele diz assim: eis que faço novo todas as coisas. É o que Ele quer fazer na sua vida. Aleluia. Deus quer apagar esse histórico do seu passado hoje, porque Ele quer escrever uma nova história. Satanás procura também nos prender numa prisão chamada pecado. Satanás, a Bíblia diz que ele é o nosso acusador. E toda vez que você falha com Deus, toda vez que você erra diante de Deus, a primeira pessoa que vai procurar te acusar não é Deus, é Satanás. Quando Adão e Eva pecou ali no Éden, quando Deus foi até aquele lugar para conversar com eles, Deus não estava ali para os condenar, mas Deus estava ali para os abençoar. Mas só que o homem, ele não deu oportunidade para Deus. Muitas vezes nós falhamos com Deus e nós não damos oportunidade para Deus curar a ferida, porque a Bíblia diz que o pecado é uma doença que mata a alma humana. E essa doença, ela só é curada pelo sangue de Jesus. Não adianta, se o homem pecar, ele colocar uma cruz nas costas e andar quilômetros, ajoelhado no chão em pedras, pensando que vai perdoar os seus pecados. Não adianta fazer promessas. O que apaga o pecado do homem é o sangue de Jesus. E esse sangue já foi derramado por nós. Esse preço já foi pago. O que você precisa é recorrer a Jesus, dizendo: Jesus, eu falhei, Jesus, eu pequei, eu recorro a Ti, peço perdão dos meus pecados. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas o que acontece? Que muitas vezes nós não recorremos a Deus, ou nós não buscamos o perdão da cruz, e o diabo continua falando no seu ouvido, no seu coração, na sua mente, dizendo: você falhou, você errou, você está sujo diante de Deus. Deus está olhando para você e você está com pecado. E assim muitas pessoas têm fugido da presença de Deus, como Adão e Eva fez. Eles se esconderam de Deus. Queridos, o remédio para nós não é esconder de Deus, mas é se aproximar de Deus, é buscar a presença de Deus, para que Ele venha transformar as nossas vidas. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O que o Senhor quer que nós façamos é levantar a cabeça e buscar dele a salvação, a libertação dos pecados que nós cometemos, e assim vivemos uma nova vida.